Vamos ler ainda um texto, irmãos, que será o texto principal da pregação de hoje. Salmos 5, apenas o verso 4 ao 6. Do verso 4 ao 6. Diz bem assim a palavra do Senhor. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe na pregação dessa manhã. Ó Deus, nós rogamos a Ti, por Tua misericórdia, Senhor, que nos abençoe. Senhor, que fale com a Tua amada igreja, por meio da pregação dessa manhã, por meio da Tua santa palavra, Senhor. Para que possamos ser fortalecidos na verdadeira fé, sermos consolados e também, Senhor, sermos exortados de acordo com a Tua palavra, Senhor. Que venhamos, ao perceber a Tua ira contra os ímpios, contra o pecado, possamos também sermos renovados, consolados, fortalecidos na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, quantos de nós não já ouvimos, na verdade, a frase que é bastante comum. Deus, Ele ama o pecador e Ele aborrece o pecado. Ou, o que é mais comum, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Essa é uma frase bem comum no meio dos cristãos. E essa frase, ela não é de todo errada. Então quer dizer que essa frase é errada, pastor? Sim. Ela tem algo de correto, algo de realmente bíblico, mas ela tem muita coisa ruim também, muita coisa errada. Porque se observarmos aquilo que as consequências dessa frase deixam claro nesse sentido, vamos perceber, irmãos, que se Deus ele simplesmente ama o pecador e ele odeia apenas o pecado, não é? Logo, não haverá punição para os pecadores nesse sentido. Porque o amor de Deus expresso pela humanidade se manifesta em pessoas específicas. Pessoas que creem nele desfrutam do seu amor. Mas essa não é a realidade para todo indivíduo do mundo. O texto que nós acabamos de ler de Salmo demonstra algo um pouco diferente daquilo que as pessoas geralmente pensam. Para algumas pessoas, dizer que Deus odeia alguém é algo muito pesado. Mas o texto que nós lemos aqui deixa bastante claro, não é? Essa é uma oração do salmista, uma oração melancólica dele, onde ele, não é, reconhece aqui e expressa essa realidade de que Deus, ele odeia o pecador. Ele odeia aqueles que praticam a iniquidade. E esse é o ponto aqui importante. De maneira que nós podemos observar que, na verdade, aquilo que é verdadeiro nessa afirmação de que Deus ama o pecador e odeia o pecado nesse sentido, é apenas a parte de que Deus ama o pecador, mas pecadores que Ele escolheu. Os únicos pecadores que recebem o amor de Deus, e isso é óbvio nas suas vidas porque eles fazem parte da igreja de Cristo, eles são incluídos nesse sentido, são aqueles que Deus regenerou pelo Espírito Santo. E esses desfrutam do amor de Deus. No sentido geral, é claro que Deus ama a sua criação, mas o amor aqui, como as pessoas o tratam nesse sentido, é um amor pessoal, um amor relacional, um amor onde Deus se preocupa com o indivíduo e cuida do indivíduo. Essa realidade, ela não é aquilo que rege o mundo, irmãos. Deus providencia tudo para todos, Deus cuida de cada ser vivo neste universo. Nós sabemos disso. Mas o seu relacionamento, o seu amor relacional, não é expresso por meio de Jesus Cristo a um povo. Os pecadores que Deus ama são aqueles que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo e enviou o seu Filho amado para morrer por eles. Esses receberam o amor de Deus. Esses foram amados antes da criação. Essa é a resposta, por exemplo, do profeta Malaquias, quando, não é, o povo de Israel, bastante cínico, pergunta, não é? Em que o Senhor tem nos amado? E a resposta de Deus é: eu amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Ou seja, a resposta de Deus sobre o seu amor: eu elegi vocês. Eu escolhi vocês.
Esse é o meu amor por vocês. Porque se eu não tivesse o feito, vocês seriam como os outros. A única razão para você estar aqui e adorar a Deus é por causa disso. Isso é um ponto realmente muito importante, irmãos. Se Deus, ele simplesmente rejeita, não é, o fato de que os ímpios estão aí batalhando contra ele e contra o seu povo, ele está abandonando o que significa ser Deus. Ele está rejeitando a sua santidade e justiça. Deus ama, sim, porque ele manifestou seu Filho por nós. Mas é expresso na palavra que ele abomina, que ele odeia os iníquos. Os iníquos aqui, os ímpios, são aqueles que não fazem parte do seu povo. São aqueles que não estão ligados a Deus pela aliança. Mas pode ser aplicado também àqueles que externamente fazem parte da aliança, mas em seus corações nunca foram convertidos. O texto de Salmo expressa a ira de Deus contra os pecadores, contra os ímpios. E não é porque as pessoas elas desobedeceram simplesmente uma lei cívica. Não é porque as pessoas elas quebraram a ética de um estabelecimento ou feriram o estatuto de uma instituição, como a nossa, por exemplo. Deus abomina os ímpios porque eles quebraram, eles transgrediram a sua lei. Eles nasceram transgressores dela e eles continuam acumulando pecado em cima de pecado. A nossa plataforma de existência hoje é o pecado. Nós nascemos pecadores e dia após dia vamos acrescentando, aumentando a ira de Deus contra a nossa vida. Essa é a grande realidade. É por isso que essa expressão do salmista ela é tão verdadeira e tão pura. E ela não deve ofender a nós como igreja, mas nos levar a entender que Deus é santo, Deus é justo. Essa é a grande realidade. O texto, nós vamos ler o texto, vou ler o texto aqui para vocês, do Catecismo, Dia do Senhor 4. A pergunta é a pergunta número 10. Diz bem assim: permitiria Deus que uma tal desobediência e apostasia ficasse sem castigo? A resposta, certamente que não, pois tanto o nosso pecado original quanto os nossos pecados presentes o deixam terrivelmente irado. Por isso, ele os castigará com justo juízo, agora e eternamente, conforme declarou: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Veja a expressão clara da palavra de Deus acerca disso. Nós vamos aprender essa pregação em apenas 3 partes, essa mensagem de hoje. E a primeira parte que eu quero explorar com os irmãos é justamente falar sobre a justiça dos homens. Qual é a base, a plataforma da justiça dos homens? Para que nós venhamos entender o que é a justiça de Deus. Porque a sua ira manifesta a sua santidade e justiça. Um Deus que é santo, quando há pecado, ele não pode ser outra coisa senão irado. Um Deus santo e justo, ele tem que se irar contra o pecado. Então, para compreendermos isso, vamos observar a justiça dos homens. Abram a palavra do Senhor em Salmo 36. Vamos ler do verso 1 ao 4. Salmo 36, verso 1 ao 4. Isso é Deus sondando o coração, a natureza humana. Observe o que Deus diz de nós, nesse sentido, humanos. Da nossa natureza, daquilo que está no coração do ímpio. Salmo 36, do 1 ao 4. Diz bem assim a palavra do Senhor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. O seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom e não se desapega do mal. Veja a expressão no Salmo que fala justamente sobre a natureza humana, sobre o que está no coração do ímpio, daquele que não teme a Deus, daquele que não é regenerado, daquele que não tem o Espírito de Deus em sua vida. A expressão que o Salmo diz de maneira muito clara é: há no coração do ímpio a voz da transgressão.
Ou seja, no coração do ímpio, no coração daquele que não teme a Deus, há sempre a disposição, não é? E ele aceita a sugestão do pecado o tempo todo. Há disposição para pecar, para ir contra Deus. Por isso o que o ímpio faz, geralmente, é oposição a Deus. O ímpio, ele naturalmente é um revolucionário, ele quer revolução contra Deus o tempo todo. É por isso que ele rejeita a Escritura. O ímpio gosta de dizer que é muito boa a obra da igreja, não é? Eu acho muito bonito falar sobre Deus. Aí você diz, então, siga Jesus Cristo se você ama Deus. Ele vai dizer, não, eu não quero fazer isso. Porque, na verdade, ele não ama Deus. Ele quer se opor a Deus. Se ele não está com Cristo, ele é contra ele. Não existe meio termo nisso, não é? Não existe meio termo. E o texto diz que no coração dele há essa voz da transgressão, há esse desejo por maldade. E isso é a base, não é, da vida do ímpio. E essa voz da transgressão é o seu próprio egoísmo. De maneira que tudo que o ímpio faz, ele não faz com um propósito que você tem hoje, que é glorificar o nome de Deus. Por mais que sejamos pecadores e falhos e fracos, mas nós sabemos a razão de nossa existência, nós sabemos a graça que recebemos do Senhor, e tudo isso nos molda pelo que a Escritura nos ensina a pensar na glória dele. Às vezes nós caímos, isso é fato, não é? Nós somos fracos mesmo. Mas quando Deus nos dá força para obedecer o Evangelho, a palavra, o que vem em nosso coração, no íntimo de nosso coração, é o que vão dizer do nome do Senhor. Será que Cristo será exaltado com a minha atitude? Com a minha fala, com a minha ação no mundo? Será que a maneira como eu tenho vivido no mundo vai exaltar o nome de Deus? No coração daquele que foi regenerado há essa preocupação. Por mais que nós sejamos fracos e hoje estejamos firmes e amanhã caímos. Sabe, isso é a nossa realidade aqui nesse tempo presente. Mas há no nosso coração. Porque Deus nos revelou o Evangelho, nos salvou, nos regenerou. O desejo de que Ele seja honrado não é o que está no coração do ímpio. O que ele faz por egoísmo. O texto diz, não é, que há no coração do ímpio a voz da transgressão, que o ímpio, nesse sentido, ele não teme a Deus, não há temor de Deus diante de seus olhos. E fala que, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. O ímpio, não é, ele acha normal o burlar a lei, o enganar, o mentir. Isso é comum. Os ímpios se protegem nesse sentido. Eles procuram, dizendo que amam uns aos outros, entender o erro dos outros. Nós não podemos folgar com a injustiça. Porque não é isso que 1 Coríntios 3 nos ensina sobre o amor. O verdadeiro amor, ele não folga com a injustiça. As pessoas folgam com a injustiça. Elas querem se proteger e querem, nesse sentido, que a justiça não seja cumprida. Basta observar aquilo que nós já temos em nosso próprio país. Quem está acompanhando o julgamento do ex-presidente Lula sabe muito bem. É claro que é muito bom, não é? E até dá uma sensação de alívio quando nós observamos que, até agora, ele tem sido condenado. Mas quando você observa tanto as pessoas, como muitos parlamentares, ele mesmo, não é? E até outros do poder, o defendendo, dizendo que aquilo é injusto, sendo que você tem todas as provas, ainda perguntam na cara de pau onde estão as provas. Você percebe qual é a justiça do coração do ímpio. Na verdade, a justiça para o ímpio só funciona quando lhe convém. Se o que eles chamam de justiça, ou o que é certo, for favorável a eles, eles fazem. Mas se não for, eles vão lutar contra sempre, mesmo que seja certo. É isso que nós observamos em nosso país o tempo todo, as pessoas muitas vezes tratando um camarada que é o chefe do maior esquema de corrupção do mundo. Isso vai ficar registrado nos anais da história. Isso vai ficar na memória dos brasileiros. E essa pessoa é tratada por grande parte dos brasileiros como um herói. Essa pessoa que exalta assassinos, que exalta pessoas que mataram homossexuais, mataram cristãos, mataram judeus, mataram pessoas assim. As pessoas tratam um indivíduo como esse, como um herói. É essa a justiça dos homens. É isso que o homem tem no seu próprio coração. Sem a revelação de Deus, é isso que o homem quer.
domínio sobre os outros, nem que ele tenha que mentir, matar, enganar. Essa é a justiça dos homens. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Tomemos como exemplo a questão dos revolucionários, não é? Os revolucionários, as pessoas, aqueles que querem trazer coisa nova para o povo pobre, para o povo da periferia. Líderes de partido, não é? São rappers, são pessoas que estão no meio do povo dizendo bem assim, eu entendo a dor do sofredor porque eu sou pobre como eles. Então eu vou lutar por essa boa causa, eu vou lutar para defender o povo pobre. Essas pessoas, em sua maioria, não passam de hipócritas. Usam as pessoas menos favorecidas, que não têm condições de sequer avaliar a situação do país ou o que estão fazendo com elas. Usam, tentam criar um senso de justiça forte nessas pessoas, não é? Para dominá-las e, como gado, guiá-las por onde quiserem. É essa a justiça dos homens. Pessoas que falam sobre justiça social, só estão usando as pessoas. Defendem bandidos. Isso aqui é claro, irmãos. E eu posso dizer aos irmãos que, durante muito tempo da minha vida, eu fui uma pessoa assim, né? Alguém que, muito influenciado pelo contexto que eu nasci, que eu fui criado, na verdade, eu pensava dessa forma. Eu era alienado a este mundo e na minha cabeça, cara, é revolução. É revolução. Branco não presta, rico não presta, não é? Todo mundo aqui é negro. Era desse jeito. Isso era muito comum no nosso tempo. O tempo todo era assim. Éramos completamente alienados. Alienados. É isso que as pessoas fazem, tentando, fazer com que surja em nosso coração uma sensação ou um desejo de justiça que é completamente descontrolado e hipócrita. Porque esses mesmos que incentivam o povo a lutarem por justiça, a dizer bem assim, os bandidos, os poderosos, né, os políticos poderosos são os verdadeiros bandidos, deveriam estar presos. Aí você fala assim, eles estão certos, né, eles estão certos. Porque, de fato, os nossos parlamentares são um exemplo de desgraça nesse mundo. São corruptos. A nossa cultura é menosprezada como corrupta no mundo inteiro. Então eles estão certos. Eles oprimem as pessoas menos favorecidas. Mas os mesmos defendem os bandidos. Eles não estão do lado da justiça quando alguém que eles julgam ser uma pessoa da periferia roubam, matam, estupram, sequestram. Quando um menor, porque é menor, né, mata alguém, faz uma desgraça na sociedade, eles querem defender essas pessoas. Eles vão dizer bem assim, olha, veja, isso é injusto. Por quê? Porque quem deveria estar preso eram os políticos, não é? Eram os bandidos de colarinho branco, eram os poderosos. É injusto prender o menor. Aí eu pergunto para você, irmão. Eu pergunto para você. O crime de alguém menos favorecido é pior do que alguém que tem poder nesse mundo? Quer dizer que se um jovem, se um menor, se uma pessoa da periferia matar alguém para tomar o celular, isso é menos grave diante de Deus do que alguém que está roubando com a caneta, isso é mais grave. Certamente para ele isso é mais grave, não é? Alguém que tem poder para com a caneta prejudicar muitas pessoas, isso é um crime de verdade. Alguém que rouba, que assalta o nosso dinheiro, isso é um crime de verdade. Não o que as pessoas fazem aí, porque o que elas estão fazendo é lutar por sua própria vida. Você acha que isso funciona diante de Deus? Porque é assim que os homens julgam. É justamente assim que as pessoas entendem que é justiça. Elas distorcem. O nome disso é um peso e duas medidas. A justiça é quando lhes convém. Eles não sabem o que é justiça. Tudo que eles buscam está baseado nessa voz da transgressão que está no coração deles. Nesse egoísmo maldito que leva eles sempre a procurarem fazer revolução, omitir a verdade. O fato é, irmãos, que tão grave quanto ser um parlamentar corrupto, quanto ser uma pessoa poderosa, um rico que oprime os pobres, tão grave quanto isso, como eles acusam, não é filar numa prova. Você acha que Deus ele tem esse negocinho de jeitinho brasileiro? Você acha que ele aprova isso? Você acha que Deus deixa isso como besteira? Tão grave como fazer isso é você filar numa prova. É você, se aproveitar dos outros para poder furar a fila do banco. Isso não é brincadeira não, irmãos. Entenda, Deus não é como nós. Nós julgamos assim, não é?
Nós julgamos assim. Se eu tenho poder e faço, eu sou culpado. Mas se eu não tiver e faço, só estou fazendo uma revolução. É tão grave como mentir, omitindo a verdade diante do juiz. Tudo isso demonstra a injustiça que está no coração do ser humano. Esses são os ímpios. Eles não julgam de acordo com a reta justiça. A justiça do homem é expressa assim, completamente falha e corruptível. A justiça do homem é comprável. E não se espantem se daqui a algum tempo, não é, acontecer alguma coisa. Não se espantem, não estou dizendo que vai acontecer, mas não se espantem, não é, se eles derem algum jeito para tentar safar os bandidos que foram aí acusados e já foram provados que são condenados mesmo. Se eles tentarem fazer isso, não se espantem com isso. Porque se acontecer não vai ser a primeira vez. Aqui no nosso contexto é assim que funciona. E isso manifesta a maldita justiça dos homens, que não glorificam a Deus, que não se preocupam com essa realidade. O ímpio não se desapega do mal. Ele maquina o mal. É assim que o homem julga. Com um peso, mas com duas medidas. É assim que o homem julga. Em contraposição a isso, temos que pensar na justiça de Deus. Será que Deus é assim? Vamos observar o texto de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Apenas o versículo 4. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Que diz bem assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Na verdade, existem várias expressões no Salmo sobre isso. Mas eu gostei muito desse texto, de como ele expressa a justiça de Deus. O texto diz que a justiça de Deus é perfeita. Que sua maneira de julgar não é como a nossa, não é? A nossa maneira de julgar tem muita parcialidade. Depende de quem, depende de quando, de quanto. Essa é a realidade. Mas aqui o texto diz que a justiça de Deus é perfeita. O trata como sendo ele é a rocha. Os seus caminhos são juízo. Ou seja, essas expressões de justiça demonstram que Deus é santo. Quando nós falamos da ira de Deus, nós temos que pensar que essa ira, que é, nesse sentido, um atributo de Deus, é um atributo ligado completamente à sua santidade e à sua justiça. É justamente porque ele é santo e porque ele é justo que ele é irado contra o pecado, contra todo o mal. E esse é o ponto aqui. Deus é santo. É por isso que lemos no Salmo 5, como é o texto básico, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Essa expressão do salmista realmente é muito profunda, porque tanto é um consolo, uma promessa, como também uma ameaça terrível. O salmista reconhece a justiça e a santidade de Deus, dizendo que tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Deus não folga com a injustiça. Ele não folga com a iniquidade. E o texto diz que e contigo não habitará o mal. Nós temos uma promessa segura. Nós temos a revelação do caráter dele, que não folga com a maldade, e que também o mal, o perverso, o ímpio, não habitará diante dele. Esse é o ponto aqui, irmãos, não é? Entender que a justiça de Deus, ela é perfeita. E essa justiça, ela é a nossa garantia. Saber que Deus é justo, que Deus é santo, é uma garantia perfeita para o seu povo. Porque nós sabemos, então, baseado na justiça de Deus, na sua santidade, que a iniquidade não ficará impune. No Salmo que nós lemos 36, a expressão do coração do ímpio é que ele imagina, não é? Ele cogita em seu coração que a sua iniquidade jamais será descoberta e seu pecado nunca vai ser odiado. O ímpio continua pecando como se não houvesse Deus, não é? Não há temor de Deus diante de seus olhos.
Ele peca e acha, não, um dia após o outro, nós vamos roubando aqui, roubando ali, enganando aqui, mentindo ali, aí você vai passando a vida todinha, mentindo, enganando, imaginando que nunca haverá punição. Mas quando nós lemos na palavra que Deus é santo, que Deus é justo, que sua justiça é perfeita, nós temos uma garantia segura e eterna de que o mal será punido, de que as iniquidades serão completamente punidas diante dele. Ele não vai permitir que o mal prevaleça diante dele. E isso é um porto seguro para o seu povo. É por isso que ele diz ainda no Salmo 5, e no verso 5, os loucos, ou os iníquos, ou os pecadores não pararão à tua vista. E a expressão então, que demonstra essa sua justiça e santidade, odeias a todos os que praticam a maldade. Então podemos mais uma vez agora pensar naquela pergunta, naquela afirmação, aliás. Deus ama o pecador e odeia o pecado? Será que é possível você separar o pecado do pecador? Deus não trata assim. O pecado, nesse sentido, está em nós. Nós somos pecadores. Nós não simplesmente temos pecado. Isso faz parte agora de nossa natureza. A nossa natureza criada boa foi corrompida. Nós somos pecadores. Deus não vai odiar uma coisa que não tem base, não tem fundamento. Ele está, nesse sentido, demonstrando a sua ira contra pessoas que foram criadas à sua imagem, mas que o aborrecem o tempo todo. Como a resposta do catecismo, Deus ele vai deixar que uma desobediência e uma apostasia como essa, Deus permitiria Deus que uma desobediência e uma apostasia como essa ficasse impune? A resposta clara é certamente que não. Porque tanto o nosso pecado original, quanto os nossos pecados presentes o aborrecem terrivelmente. Ou seja, Deus está irado contra o ser humano. No Evangelho de João, capítulo 3, todo mundo gosta de ler o versículo 16, é muito bonito, não é? É um texto áureo da Escritura, é assim que as pessoas tratam. Mas as pessoas não leem o texto adiante. Eles não leem quando é expresso ali a ira de Deus contra os pecadores. No final do capítulo 3, o que é expresso? Que aqueles que creem, confiam no Filho, eles alcançaram a justiça, a vida. Mas aqueles que não creem, não confiam no seu Filho, no unigênito do Pai, a ira de Deus permanece sobre eles. Porque a ira já está. Nascemos debaixo da ira de Deus. E Deus está demonstrando aqui de maneira muito clara que Ele odeia os pecadores. Ele odeia os pecadores. Irmãos, isso é muito importante porque se nós começarmos a entender, como muitas pessoas entendem, que nós não podemos aceitar que Deus ele seja assim. Isso não é Deus, não é possível. O Deus que eu conheço é um Deus de amor, não é? É um Deus hippie, é um Deus que deixa tudo, que pode tudo, que perdoa tudo, que não se importa com nada. E isso não é Deus. Isso é um ser imaginário. Porque o Deus que a Escritura nos revela é um Deus santo. E se Ele é santo, Ele não pode negar a sua própria justiça, essa santidade. Se Deus ele não odiar, se Ele não estiver irado contra o ímpio, se Ele não punir o ímpio por seu pecado, Ele não é Deus. Se na Escritura você pudesse ler que Deus é santo e justo, e você lê na mesma Escritura, ok? Que esse Deus que é santo e justo, deixa para lá a sua justiça e santidade e esqueça porque isso não é Deus. Se alguém vier com uma teologia como essa, porque não é isso que a Bíblia ensina. Deus é santo. Nós não podemos mexer nisso. Ele é santo. Ele se revelou como um Deus santo. Ele é tão santo que, de maneira muito clara, você só se aproxima diante dele se sangue for derramado. Por sua santidade. Porque alguém tem que pagar pelo pecado. Alguém tem que morrer sofrendo a ira dele. Foi assim desde o início, não é? Deus com poder não poderia ter vestido o casal com qualquer outra coisa? Ele poderia, ele tem poder, né? Ou Deus precisaria esperar o tempo para fazer qualquer outra coisa para cobrir o casal? Não. Ele é um ser atemporal, ele não está preso aqui. Percebe? Mas o que ele fez? Ele sacrificou animais para cobrir o pecado do casal. Alguém tem que morrer, porque Deus é santo. E se eu luto contra isso, se eu não aceito um Deus assim, o que eu faço é não aceitar a Deus. Eu não creio em Deus se eu pensar desse jeito. Eu não quero o Deus que se revelou por meio da sua palavra. Eu quero um Deus que eu possa moldar, ou seja, eu quero um ídolo. Um ídolo é alguma coisa que eu uso para substituir Deus e que eu posso moldar. Eu moldo ele.
eu preparo o seu design, eu moldo, eu desenho esse ídolo, e esse ídolo vai receber os atributos que eu quero. Né? Eu vou fazer o bonequinho ali, ele vai ser o Deus da fertilidade. As pessoas querem um Deus assim. Mas o Deus da Escritura, o Deus que é justo, não é? Ele é imutável, inalterável, ele é perfeito e santo. E é esse Deus que nós devemos nos dobrar. É isso que o profeta Abacuque diz, por exemplo. Ele afirma de maneira muito clara que Deus, ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus não pode tolerar o mal, irmãos. Deus não pode tolerar a iniquidade. As pessoas podem achar isso pesado, mas se Deus não odiar o iníquo, se ele não odiar o ímpio, ele não é Deus. Ele está se negando. E nós sabemos que ele não é assim. Ele é tão santo que pessoas por pouquinho morreram diante dele. Do povo dele morreram porque desobedeceram um tantinho assim. Porque ele estava revelando a sua santidade. Veja quem eu sou. Ele é santo. E isso tem que estar gravado em nosso coração. Nós não podemos imaginar um tipo de Deus que não é muito claro com relação à sua justiça. A justiça dos homens está baseada neles mesmos, mas a justiça de Deus está baseada na sua santidade perfeita, em quem Ele é. É porque Ele é Deus que Ele é santo. E porque Ele é santo, é que Ele é justo e vai punir o mal. Isso é realmente importante demais para nós. Não é? Isso não é um exagero. Alguém pode dizer que é um exagero, né? É um exagero, né? Porque, veja, Deus é exagerado. Se for, eu não quero crer em Deus assim é exagerado. Não é? Observem, por exemplo, no Éden, tudo que Adão e Eva fizeram foi comer um fruto daquela árvore proibida. Eles não acabaram com a árvore toda. Eles não comeram tudo, não é? Deus não chegou lá depois e falou assim, pô, vocês comeram tudo. Não deixaram nem para mim, né? Eles comeram um fruto só. A prova da santidade de Deus é que por causa dessa desobediência, toda a humanidade morreu. Isso é a prova da santidade de Deus. Ele disse, não coma, se comer, morre. Ele não volta atrás nisso, acabou. Esse é o resultado da nossa vida hoje. A morte espiritual por causa desse pecado. Não é? Quem pensa que isso é um exagero, pode perguntar, por exemplo, sobre o que aconteceu com Nadab e Abiú. 2 sacerdotes filhos de Arão. Como os irmãos já sabem muito bem, em Levítico capítulo 10, a narrativa do texto é muito clara. Pode achar um exagero, não é? O que eles fizeram, olha, Nadab e Abiú, tudo que eles fizeram, como Deus é exagerado, né? Porque tudo que eles fizeram foi oferecer um fogo estranho. Não era um fogo místico, um fogo azul, o fogo da ultragás naquele tempo, não. Foi apenas algo além do que Deus tinha ordenado. Deus ordenou, faça isso, isso e isso, eles fizeram isso, mais isso, mais Y. E por causa disso, porque eles ofereceram fogo estranho, e o texto no versículo 3 do capítulo 10 de Levítico diz, o que o Senhor não ordenara, ou seja, o que Deus não mandou, Deus os matou diante de Moisés e de seu pai Arão. Foi o que Deus fez. Deus é exagerado? Não, Ele é santo. A sua santidade, nesse sentido, demonstra que Ele precisa agir com justiça. Isso é quem Ele é. É santo e é justo. Ele não pode tolerar o mal. Por isso, os sacerdotes que foram preparados para aquilo foram mortos diante dele. Foram mortos. E a Escritura diz, não é? De maneira muito clara, naquele clima de tensão, onde Deus fulminou os 2 sacerdotes ali. É isso que Deus diz na palavra, no versículo 3. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se achegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão, o pai, se calou. Vai dizer o que agora? Seus filhos receberam ordens claras. Por que não obedeceram? Pois é, Deus é santificado naqueles que se achegam a Ele. E isso demonstra de maneira muito clara a sua ira contra a injustiça, contra o pecado. Pergunte a todo bom judeu sobre Acã e sua família. Não é? Não, será que Deus é santo assim mesmo? Será que ele é tão, sabe, exigente dessa forma? Ele é santo. E isso nós aprendemos na palavra de Deus, não é? Quando Acã e sua família, em Josué, no livro de Josué, eles acabaram de derrotar Jericó por milagre de Deus, que derrubou aquelas muralhas. E tudo que Deus ordenou foi
não peguem nada. Vocês não precisam de nada disso aí. Eu sou o Deus que sustenta vocês. Mas Acã, não é? Acã era bem brasileiro na sua mentalidade, eu acho. Né? Eu acho que ele pensou bem assim, achado não é roubado. Né? Tá todo mundo morto. O que tem aqui são escombros em Jericó. Aí eu olho para o lado, tem peças de ouro, peças de prata e uma boa quantidade e uma bela capa babilônica. Quem vai ligar para isso? Mas Acã, você não ouviu a lei do Senhor? O que é que Deus disse? Não pode. Não pode. Acã pensou, achado não é roubado. Pegou aquele material, escondeu debaixo da sua tenda e por isso ficou. E a ira de Deus se acendeu contra toda a congregação. E Deus exigiu que o infrator fosse morto. Morreu Acã, morreu a mulher de Acã, os filhos de Acã, os animais de Acã, todos os seus pertences foram apedrejados e queimados. Ele serviu de exemplo para o povo, porque Deus disse que ele seria santificado naqueles que se aproximam diante dele. Ele é santo. É assim que Deus se revela para nós. E essa é a sua beleza. Eu não posso dizer que eu sou um crente verdadeiro se eu quero um Deus que deixa eu fazer tudo, não é? E ao mesmo tempo simplesmente não me pune por nada. Que tolera o mal. Um Deus assim não seria santo. Seria um ídolo. Um ídolo mudo, um ídolo inútil, não é? O que nós entendemos aqui de maneira muito clara. Isso não seria um crime. Alguma coisa grave em nosso país, né? A nossa justiça não jamais ia condenar alguém por isso. Achado não é roubado, né? Se não há dono, se é provado que não há dono, você pega e registra no seu. É simples assim. Foi assim que no passado as pessoas conquistaram terras. Não é? Até hoje é assim. Se você chegar num local, por exemplo, que tem um terreno e você plantar uma arvorezinha ali e ela florescer, ainda tem a lei de cobre ainda, né? Te beneficia. Então hoje isso aqui não seria nada, mas para Deus isso é. Se ele disse não, é não, porque ele é santo e não pode tolerar o mal. Até mesmo Davi não escapou disso. Davi foi perdoado por Deus, não é? Nadab e Abiú foram mortos, Acã e sua família foram mortos, mas Davi não foi morto. Ele foi perdoado por Deus, mas ainda sendo perdoado por Deus, Deus não poupou de sua ira. O seu primeiro filho com Batseba foi morto. E Deus deixou claro que ele estava tirando aquele filho por punição. Deus fez isso. E não somente isso, Deus trouxe a espada, a desgraça sobre a vida da família de Davi. Seus filhos eram um problema, envergonharam o pai. O Salmo 3, não é? Que nós cantamos, e faz tempo que nós não cantamos, temos que cantar hoje, vamos encerrar depois, não é? O Salmo 3 é a narrativa daquilo que Davi está sentindo, tanto em confiar em Deus, mas porque ele estava sofrendo perseguição por causa do seu próprio filho, que estava perseguindo. Davi foi perdoado, mas Deus não deixou de o punir por causa disso. Deus não pode tolerar o mal, irmãos. É por isso que hoje, ainda hoje, nós sofremos consequências dos nossos pecados. Deus não nos destrói, porque nós somos dele. Ele nos perdoou de uma vez por todas. Mas ele, como um pai, ele vai nos corrigindo, nos fazendo apanhar na vida para que nós venhamos compreender, venhamos entender a vontade dele. Se fosse a nossa justiça, se fosse nós julgando, nós jamais condenaríamos Adão ou Eva, porque foi só um fruto. Se fosse a nossa justiça, nós deixaríamos para lá o que Acã fez. Deus, vamos deixar esse negócio para lá, né? Porque foi só uma capa babilônica, um pouquinho de ouro, ninguém era dono daquilo. Né? O cara só está fazendo dele, pelo bem da família. Se fosse a nossa justiça, nós iríamos proteger Nadab e Abiú. Não é? Nós iríamos dizer bem assim, não, Nadab e Abiú não devem ser mortos. Por quê? Porque tudo que eles fizeram foi tentar expressar do coração deles algo a mais a Deus. Deus pediu para eles 10, eles quiseram dar 11 a Deus. Não é? Quero dar mais ao Senhor. Nadab e Abiú fizeram somente aquilo que as bandas que chamamos de ministério hoje fazem. Não é? As bandas que chamamos de ministério hoje, elas fazem muita coisa para o Senhor, para a glória do Senhor, fazem tudo aquilo que Deus não ordenou, como Nadab e Abiú fizeram. Não é? Eles dizem, vamos fazer coisas diferentes no culto, não é? Pessoal, vamos ficar de pé, levantem as mãos, tirem os pés do chão, tudo ao mesmo tempo, eu não sei como, não é? Vamos fazer alguma coisa para agitar esse lugar. Está muito parado. Vamos começar a fazer uma coreografia na hora do louvor.
Vamos começar a bater palmas e rodopiar aqui e todo mundo ficar suado, se debatendo no chão. Vamos começar a falar na língua dos anjos, vamos fazer um monte de coisa que a Escritura não ensina sobre o culto. Porque nós queremos oferecer mais a Deus. Né? Nós queremos glorificar Ele mais do que Ele pediu, mais do que Ele ordenou. Nadab e Abiú foram mortos por muito menos. Tudo que eles fizeram foi oferecer um fogo estranho, algo além, um fogo além, que Deus não tinha ordenado. E o que as pessoas fazem hoje é envergonhar, é transformar o culto em uma blasfêmia. Eu pergunto a vocês, diante disso aqui, porque essa é a nossa justiça, proteger aquele que peca, aquele que faz o mal. Nós somos assim. Permitiria Deus que esses pecados ficassem impunes? Será que Deus vai olhar para tudo isso que as pessoas fazem hoje com o nome dele e vai deixar para lá? Deus não é assim, irmãos. Ele não é corruptível. Ele é um juiz perfeito. Ele é santo. É por isso que nós temos que temer diante dele. Ele odeia todos os que praticam a maldade. Ele destruirá, como ele diz no Salmo 5, verso 6, destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e o fraudulento. Deus promete punição eterna. Deus promete destruição para aqueles que são ímpios, para aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo, para aqueles que estão no meio do povo de Deus, mas não são crentes de verdade. Não vão se proteger aqui de jeito nenhum. Naquele dia, Deus vai julgar a todos. Essa é a promessa inabalável que nós temos sobre a santidade de Deus. Ele será exaltado por toda a eternidade por sua justiça. Nós reconheceremos, os anjos reconhecerão, todo o universo exaltará a Deus por sua santidade, por sua beleza, por como ele é incomparável, perfeito. Essa é a grande realidade, não é? Essa é a grande realidade. Talvez alguém possa pensar bem assim, não é? Mas, pastor, é justo, não é? Que Lula, que esse povo todinho aí que está roubando, os parlamentares, não é? Talvez o prefeito de sua cidade, eu não sei, alguém que você conhece, que você sabe que é um corrupto, é justo que eles sejam condenados ao inferno. Eu já ouvi, e não foi uma vez só não, né? Pessoas em debates políticos dizendo, e até fazendo vídeos, que tem certeza que o Luiz Inácio Lula da Silva vai queimar no inferno. Puxa, dá até medo a pessoa falar uma coisa dessa. Eu não estou dizendo que ele não mereça, mas eu mereço também. Entendeu a situação? Essas pessoas pensam bem assim, olha, pastor, eu sou de direita, eu sou conservador, eu trabalho ajudando a igreja. Não é? Eu não fico defendendo ideologia de gênero, pastor. Pessoas assim têm que ir para o inferno. Essa é a justiça. Eu concordo com você. Eu concordo com você que pessoas assim merecem ir para o inferno. Tem todo o meu apoio nesse sentido. Mas a pergunta é, você acha que Deus considera essas pessoas mais culpadas do que você que é viciado em pornografia? Você acha que Deus vai mandar um Che Guevara, um Hitler, um Mao Tse Tung para o inferno e você, que é apenas alguém que é viciado em pornografia, em todo tipo de porcaria, ele vai livrar você naquele dia? Sendo que isso é pecado do mesmo jeito? Você acha que Deus vai pegar mais leve com você só porque você conta as mentirinhas? Não é assim que funciona, irmãos. Deus não é assim. Se fosse nós, ixi, meu pai do céu. A nossa comparação é essa. Quem foi que pecou mais? Foi aquele. Então mata aquele e aquele não. Nós somos assim, mas Deus não é desse jeito. De forma nenhuma. É por isso que por tão pouco, para nós, Deus matou pessoas. Por tão pouco. Coisa que nós deixaríamos para lá, Ele não deixa. Porque Ele é santo, Ele é justo. E isso é para nós uma bênção. Porque se o nosso Deus fosse corruptível, se Ele fosse parcial, se Ele deixasse para lá, se Ele considerasse quem nesse sentido, estaríamos todos perdidos. Talvez o anseio dos filmes apocalípticos, né? Por exemplo, o filme 2012, aquele anseio que as pessoas têm de achar que a humanidade pode se salvar do apocalipse, por exemplo, né? O mundo está acabando, né? As placas tectônicas estão se mexendo, está tudo bagunçado aqui, vai morrer todo mundo, mas o pessoal construiu grandes arcas de ferro, grandes arcas mecânicas para salvar uma boa parte da humanidade para recomeçar. Não existe isso. Não há quem possa se safar de Deus. Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos aqueles que não foram lavados pelo sangue do serão julgados, condenados diante dele. Essa é a realidade.
Então não adianta você dizer que é de direita, que você é conservador, que você luta pela igreja, e isso não salva você, de forma nenhuma. Para Deus, você é um criminoso. Pode ser que você não seja para a justiça do mundo, que não pode julgar o coração. Mas aquele que conhece o teu coração, você é um criminoso. O ser humano é assim. Diante disso, como nós já aprendemos, Deus é tão sério nisso, tão sério, que a sua justiça já foi decretada. E ele antecipa para o seu povo o que ele fará no final. Porque o que diz em Apocalipse 22, versículo 14 e 15, para ficar claro, ele diz: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Eles são bem-aventurados, não é? Para que tenham direito à árvore da vida, ou seja, tenham direito àquilo que Adão não teve porque pecou. Certo? E possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros. E os cães não são cachorros, são gente. São pessoas desordenadas, pessoas que não têm afeição natural, pessoas que não amam a Deus, que não guardam seus mandamentos. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. E aqui estão pessoas nazistas, comunistas, conservadores, religiosos, católicos, evangélicos, budistas, não importa quem. Se a sua vida é uma vida ímpia assim, se é manifesto no seu testemunho que você não foi regenerado, que você não é dele, você estará aqui, recebendo o não do Senhor, a sua justiça eterna. Para vocês verem tamanha seriedade da santidade de Deus. Deus permitiria que isso ficasse impune? Ele já revelou que não. Ele já revelou o final de todas as coisas para que nós venhamos temer a Deus. O Salmo 130 diz no verso 5: se considerares as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem? Leiamos o Salmo 37, versos 22 e 28, e aqui nós concluímos, irmãos. Salmo 37, verso 22 a 28. Todo o Salmo 37 fala justamente sobre a herança dos justos e a herança dos ímpios. Não é? E nós temos promessas aqui de Deus, de que os justos, ou seja, os que foram justificados pela fé em Jesus Cristo, herdarão a terra para sempre. Serão preservados para sempre. Mas os ímpios não. Salmo 37, verso 22 a 28. Diz bem assim a palavra do Senhor. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Não é nem ao contrário, né? Não é nem segura na mão de Deus, Deus que segura na nossa mão, porque senão a gente acaba. Vamos tentar mudar essa música depois. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência o mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Essa é a palavra do Senhor. Deus não desampara os seus. Ele guarda os seus santos. Ele diz que esses permanecerão para sempre, eles possuirão a terra. Esse mundo que Deus criou é um mundo com propósito. Para Deus se manifestar em glória e se manifestar aqui com o ser humano que Ele criou. Para esse mundo. Pois nesse grande dia, todo o Salmo 37 é uma promessa sobre isso. Sobre que o povo dele, a sua igreja, os seus amados, os seus santos, possuirão a terra para sempre. Mas os ímpios serão exterminados. Os ímpios lutam por terras, não é? Por poder, por domínio em todos os territórios, mas tudo isso será tirado deles. Deus dará os seus. Para sempre. Essa é a justiça de Deus. Diante disso, irmãos, nós temos que atentar para essa misericórdia. Porque no Salmo que nós lemos, no Salmo
No Salmo 5, na verdade, versículo 7, o que nós vemos é o que Davi expressa é justamente isso. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Davi, no Salmo 5, acaba de expressar que Deus não é um Deus que folgue com a injustiça, que tenha prazer na iniquidade. É um Deus que odeia todos aqueles que praticam a iniquidade, que vai destruir os ímpios, os fraudulentos. Mas ele fala dele mesmo, Davi dizendo sobre ele: mas eu, todavia, entrarei na tua casa, e no teu temor, pela tua graça, pela tua misericórdia, benignidade que ele fala aqui, eu me inclinarei diante do teu santo templo. O que Davi faz aqui é dar um reconhecimento de alívio, porque Deus prometeu destruir a impiedade no mundo, os ímpios. Mas ele diz: eu, por tua bondade, Senhor, entrarei na tua casa. Davi reconhece aqui a graça de Deus, irmãos. Davi reconhece com alívio de que Deus é justo e ele tem todo o direito de punir o pecador. E ele vai fazer. Mas ele foi salvo. Ele faz parte do povo de Deus. Ele tem a consciência e a esperança e a bênção de saber que pela graça de Deus ele pode se achegar à presença dele e se inclinar diante do Senhor Deus em adoração no templo. Se nós estamos aqui hoje, se nós podemos, reunidos como povo de Deus, como igreja, ouvir a sua palavra, cantar e orar ao Senhor, adorando o seu santo nome, não é porque nós merecemos, porque Deus tem todo o direito de acabar com a nossa vida de uma vez por todas. Mas é como Davi diz: é por tua benignidade eu entrarei. Nós estamos reunidos pela graça de Deus, porque Deus é bom e manifestou a sua bondade em nossas vidas. Essa é a única razão. E nós, como Davi, temos que reconhecer isso com temor e alívio. Porque não há nada em nós que faça com que Deus nos escolha. Ele simplesmente nos escolheu. Ele nos chamou para adoração. Não há nada em nós que leve ou influencie Deus a isso. Ele simplesmente quis assim. Como Efésios 1 diz, segundo o beneplácito, segundo a sua vontade. E pronto, segundo o seu conselho. Ele quis assim. E é isso que leva Davi a reconhecer essa graça, essa misericórdia. Isso para mim é uma expressão de alívio. Deus, obrigado, porque eu só posso ser grato ao Senhor. Porque o Senhor tem todo o direito de me destruir como qualquer outro. A promessa de destruição para os ímpios cabe a mim também. Mas o Senhor me deu a graça de ser parte do seu povo. Eu reconheço, irmãos, esse alívio na vida de Noé, por exemplo. Pense no alívio que foi na vida de Noé. Deus anuncia que vai acabar com o mundo. Chama Noé, um agricultor, e coloca um agricultor para construir um grande barco. Tudo a ver, né? Deus capacita Noé, sua família, eles constroem aquela arca, e no grande dia, quando Deus ordenou que eles entrassem, o dilúvio veio e matou a todos. Pensem no alívio de Noé e sua família. Poderem olhar para a sua própria vida e dizer bem assim: nós não somos melhores do que aqueles que estão morrendo afogados lá fora. Não somos. Mas Deus nos livrou. A graça de Deus tem que nos fazer temer, porque isso tem que nos levar ao temor de verdade. Saber de um Deus que tem todo o poder para acabar comigo e não acaba, e me salva ao invés de me matar. Foi essa sensação de alívio que Adão e Eva tiveram no paraíso. Eles pecaram contra Deus. Qual foi o mandamento? Se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. O que o casal esperava quando comeu? Morrer. Porque o que eles fizeram? Se esconder de Deus. Eles comeram, perceberam que estavam nus, bateu a consciência do pecado na hora, vamos morrer. Deus disse que ia nos matar. E quando chega a hora da viração do dia, quando Deus iria se relacionar com o homem, o que é que o homem faz? Está escondido. Eles morreram espiritualmente, mas o medo deles também era que Deus os destruísse ali. Por isso se esconderam. E aí, quando o Deus Todo-Poderoso tem toda a razão para acabar com a humanidade ali, porque a humanidade caiu desobedecendo, e estando em todo o estado de bênção possível ali, Deus vai, sacrifica um animal e cobra a nudez do casal. Imagina um alívio. Numa hora dessa o cara sua frio, né? Porque você imagina, meu Deus do céu, era agora. Ele poderia acabar com tudo agora, ele tem direito, eu não tenho direito de dizer um azinho sequer. Ele vem, me perdoa, me promete a salvação em Jesus Cristo, guarda a minha família e mantém toda a geração dos justos até hoje.
Essa é a sensação de alívio. Essa é a mesma sensação de alívio que Abraão teve, né? Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu te dei a promessa, eu cumpri minha promessa, te dei um filho. Gostou do filho, não gostou, Abraão? Eu sou fiel, não sou, Abraão? Agora é o seguinte, leva teu filho para o monte para você sacrificar ele para mim. Abraão obedece, né? Ele não questiona, ele simplesmente obedece. Como qualquer um de nós, é claro, o desespero viria. Mas ele obedece. Mostrando que a fé não é sentimento, né? É obediência. E Abraão chega ao monte, não é? Prepara a lenha. Primeiro Isaac pergunta: pai, eu estou vendo, não é, a lenha, eu estou vendo tudo aqui, está tudo pronto. Né? O senhor está com um cutelo aí, com a faca. Cadê o cordeiro? Abraão crê, Deus proverá. E quando chega na hora, Abraão pega a faca e Abraão desce com o cutelo para matar seu filho. Ele não ficou na expectativa pensando: mata ou não mato? Mata ou não mato? Não. Ele foi matar seu filho como Deus mandou. E quando Abraão foi matar o seu filho, Deus bradou do céu: pare. E quando Abraão olha para o lado, havia um cordeiro preso pelos chifres. Então observe, irmãos, isso foi de fato um grande alívio. Deus providenciou um substituto. Você percebe como as coisas funcionam? Em tudo isso, não é? Alguém teve que morrer. Mas pela misericórdia de Deus, não foi você. É por isso que, da mesma forma como foi com todos esses que eu acabei de citar, foi também com a nossa própria vida. Aquilo que nós vemos em Apocalipse era o justo juízo contra a nossa vida. Mas quando Deus, com todo o seu poder e glória, com todo o direito, não é para nos destruir, anunciou o juízo, a destruição, ao invés de nos matar, ele ergueu seu filho na cruz e matou ele, nos substituindo. Isso é o Santo Evangelho. É isso que a Escritura nos ensina, e essa mesma sensação de alívio que aqueles santos do passado tiveram, nós também devemos ter hoje. Porque sabemos como somos falhos. E Deus nos matou. Muito pelo contrário. Matou seu próprio filho, porque alguém tem que morrer. E ao invés de nos destruir, nos prometeu salvação eterna. Nos prometeu um reino eterno. Disse, como nós vemos no Salmo 37, eu guardo os meus santos, eles permanecerão para sempre. Os ímpios serão exterminados, mas o meu povo não. Essa é a graça do Senhor Deus revelada em Jesus Cristo. Amém.